Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Miguel e estamos aqui para mais esse vídeo do canal. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o porquê desse canal, porquê que eu resolvi criar. Alguns dias atrás, uns amigos meus me perguntaram, né? Viram que eu criei o canal e vieram me perguntar o porquê do nada eu criei o canal e não foi do nada. Então eu resolvi explicar aqui para vocês um pouquinho. Vamos começar do começo. Eu desde criança, né, quando eu tinha uns 12 anos, eu fiz um acampamento, o acampamento FAC, que é um movimento da igreja aqui da minha cidade. E desde então, desde os meus 12 anos até hoje, eu venho servindo nesse movimento da igreja, né? E ele acontece uma vez por ano e o tempo de preparação dele geralmente dura uns 3 meses, mais ou menos. E por muito tempo, né, enquanto eu era criança, só isso durante o ano inteiro me bastava, né? Eu não pensava mais nada sobre a igreja nesse momento, sobre como ajudar as pessoas fora desse movimento, né? Como ajudar as pessoas a levar essas pessoas para Deus. E então só acampamento já me bastava. Para mim já era o suficiente. Foi passando o tempo. E eu comecei a me sentir incomodado de estar fazendo só isso, de estar servindo a Deus ali, né, ajudando as pessoas 3 meses por ano, né, muito pouco. E eu comecei a pensar o que mais eu poderia fazer, além de só servir nesse movimento. Então, foi há uns 2 anos atrás, depois de eu servir em um outro movimento, ainda o acampamento, mas em outra cidade, que eu resolvi que eu ia começar a fazer lives rezando o terço, né? Então comecei a fazer essas lives rezando o terço no Instagram. Fiz elas por 1 ano e meio, todo dia. Foram mais de 300 lives. E só que com o passar do tempo eu comecei a ver um pouco menos sentido no que eu fazia, né? No começo eu via assim que bom, eu ia lembrar as pessoas de rezar, né? E para rezar junto lá, para quem não gostava de rezar sozinho, quem não gostava de rezar sozinho, teria uma companhia diária ali para rezar. E também mesmo se a pessoa não rezasse na live e tal, não assistisse depois o vídeo inteiro que eu postava no Instagram, pelo menos quando ela visse no feed, ela ia lembrar, né, de Deus de alguma forma. Mas com o tempo eu comecei a ver menos sentido nisso, eu vi que não sei, não estava mais funcionando do mesmo jeito e tal, então depois de um tempo eu resolvi parar de fazer. Depois disso eu fiquei mais alguns meses e tal, sem fazer mais muita coisa além do próprio acampamento. E nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo as lives, eu também virei diretor desse acampamento, do acampamento FAC aqui da minha cidade. E começou a ser mais de 3 meses, né? Meu tempo de envolvimento com aquilo. E foi muito bom e tal, mas ainda eu sentia que eu precisava fazer mais alguma coisa diferente, depois que eu parei de rezar os terços, né? Durante esse tempo que eu fiquei sem fazer mais nada, nesse sentido de ajudar as pessoas, eu, como eu assistia vídeos sobre fé católica, moral cristã e moral geral, né, política também. E eu assisto isso há muito tempo, esse tipo de vídeo, e acompanho, aprendi muita coisa com isso e tal. E eu comecei a perceber que esses vídeos me ajudavam a refletir sobre coisas que eu nunca tinha pensado, né? Eu nunca tinha parado para ver daquela forma as coisas e tal. E então esses vídeos me ajudavam a aprender e a crescer na fé também e em tudo, em todas essas áreas que eu assisti esses vídeos. E que se eu não tivesse esses vídeos, até que até hoje eu assisto, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi e não teria feito as reflexões que eu fiz e, e essas coisas, né? Então, depois de um tempo, assistindo tudo isso, me veio a ideia, né? Por que não
eu criar um canal eu também, né? Se isso me ajuda a ter reflexões e tal, eu posso fazer isso também para ajudar as outras pessoas. E foi assim que eu tive a ideia de criar esse canal. E o objetivo dele é muito simples. É só uma conversa entre a gente. Eu apresentando aqui algumas reflexões, algumas coisas que eu vi, que eu aprendi e que talvez sejam úteis para vocês também. Que vocês aprendam alguma coisa com isso. E assim, sempre num tom mais de conversa mesmo. Sem um debate e coisa assim. Que quando a gente vai para um debate, quando alguém fala uma coisa, você já vai pensando, o que eu vou responder? Você já vai pensando, por que está errado nisso que o cara está falando. E não é a ideia desse canal. É mais mesmo uma conversa. Eu vou falando daqui, você escuta, aí comenta nos comentários o que você pensa diferente e tal, mas mais um tom de conversa, né? Tentando entender um ponto do outro para depois responder. Entende? Sem você já ficar pensando daquele jeito, putz, isso aqui dá para responder de jeito, eu vou dar aquela lacrada e tal. Não, não é isso. É realmente uma conversa entre amigos aqui. Esse é o objetivo do canal. E o canal tem um nome muito legal, que é Não Fui Eu Que Inventei. É um nome bem autoexplicativo, né? Que a ideia não é trazer nada novo, nada que eu tirei da minha cabeça e tal, mas sim trazer coisas que eu aprendi e que já estão escritas e são ensinadas há muito tempo, mas às vezes a gente perde esses ensinamentos, essas reflexões e a ideia é trazer de volta, né, essas conversas. Para deixar às vezes a nossa vida até mais simples, a gente entender como as coisas funcionam. E sempre trazer isso de uma forma mais descontraída, mas também não superficial. Por isso que os vídeos duram 10, alguns vão durar até mais, às vezes, minutos, para que possa ser aprofundado um pouco mais cada tema que foi apresentado aqui. E pensando também um pouco naquela ideia de propósito, que eu falei nos 2 últimos vídeos, né, nos 2 primeiros vídeos desse canal, eu sempre gostei de entender o mundo, entender como as coisas funcionam, entender as pessoas, como elas pensam e também de ensinar as coisas para os outros. As coisas que eu vejo que são importantes, que são interessantes de saber e tal, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar para alguém aquilo, se eu vejo que é importante. E isso fica alinhado com o meu propósito também, que eu tenho... eu vejo que parte do meu propósito seja ajudar as pessoas também, né? Se for fazer só para mim, para mim tanto faz, entendeu? Eu gosto de fazer isso para as pessoas também. É um negócio que me deixa feliz de falar, um negócio que eu gosto de falar sobre, mas eu poderia só escrever num caderno se fosse só para mim. Mas não, eu gosto de ensinar as pessoas também. E se eu puder ajudar vocês com esses vídeos, eu fico muito mais feliz. Bom, e o que vocês podem esperar deste canal? Essas reflexões, né? Indo direto ao ponto, sem muita enrolação, só o que for necessário, né, para explicar o tema. Então vão ter aqui vídeos um pouco mais longos nesse canal, uns vídeos de uns 10, 15 minutos, não tão longo também. E também eu vou postar shorts, que é os vídeos curtos aqui do YouTube, e Reels pro Instagram. Para você que não gosta muito dos vídeos longos, né? Para você também que não tem muito tempo durante o dia para ficar, né, 15 minutos escutando parado alguma coisa. Então, também vão ter esses vídeos curtos que vão ajudar. Mas, eu peço que vocês façam uma forcinha para assistir esses vídeos um pouco mais longos. Que nos vídeos curtos não vai ter o desenvolvimento, tudo, vai ficar informação perdida, às vezes pode ficar alguma coisa meio avulsa ali no meio.
Então faz essa força, nem que você bote no 2x aí, eu não gosto do 2x, mas se for o jeito de você assistir, coloca, tá? Vale a pena. Espero que vocês tenham conseguido entender o propósito desse canal, o porquê desse canal, e que se você se identifica com isso, se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho também para chegar a notificação para você quando sair os próximos. Aqui vai ter vídeo toda segunda-feira, ali pelo horário do meio-dia, 1 da tarde, por aí. E a gente se vê numa próxima. Um beijo, um queijo e até segunda que vem. Tchau!